Olá, eu sou o Raid e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estou trazendo mais um iceberg, sendo que esse foi pedido por um inscrito, vale dizer. Caso já conheça esse tipo de vídeo, recomendo que pule para o próximo capítulo do vídeo. Caso não, icebergs são imagens em PNG separadas em diversas camadas, sendo que a primeira camada costuma ter algumas teorias e curiosidades do assunto em questão, que costumam ser mais conhecidas pelo público. Quanto mais fundo no iceberg, quanto mais abaixo nas camadas, mais obscuro é aquilo que está nele. Dito isso, vamos analisar hoje o iceberg de Ben 10, ou ao menos a mistura de vários icebergs em um. A história começou quando um relógio esquisito. Quinta camada, 5 Years Later. Essa é uma fancomic que busca dar continuidade ao Omniverse, dando um time skip de 5 anos desde os eventos anteriores, e inserir os novos aliens e plots na história, além de incluir alguns personagens de outras realidades, como David Fenton ou o Invasor Zim. Inclusive, eu já encontrei o mesmo completamente traduzido no site Flipthrough, caso queiram ler, depois estará na descrição. Apesar que eu recomendaria ler de forma oficial pelo site do Inktank. Ben 10 Hero Time. Esse é um jogo que está sendo feito por um fã brasileiro, sendo esse o Mosquito, que o link estará aí na descrição do canal dele, que foi completamente inspirado no clássico Protector of Earth. Porém, ao invés de apenas 5 aliens como tinha no clássico, ele pretende deixar todos os 22 aliens do que são apresentados no clássico, mais o feedback e alguns extras de acordo com um tweet que ele mesmo fez. O mesmo tem uma versão de teste disponível na Game Jolt. Ainda não está completa, mas dá para testar a grande maioria dos aliens, além de ver algumas skins feitas tanto para eles quanto para o próprio Ben, como a do Fantasmático. O link tanto para o Game Jolt quanto para o canal dele estarão na descrição. Concepts de Steven E. Gordon. Isso refere-se aos concept arts feitos por Steven Gordon durante a pré-produção da animação, quando a ideia dos aliens ainda não havia sido criada e Ben se transformaria em heróis humanos. Depois ele até atualizou as artes para algo mais monstruoso, bestial, mas ainda mantendo um aspecto meio humanoide para a maioria dos aliens. E 10. Esse foi o especial que passou durante a semana Ben 10 dos Estados Unidos, onde os fãs podiam mandar vídeos, além deles escutarem o que os fãs achavam da animação e soltar sneak peeks do Força Alienígena, que ainda não havia sido lançado, mas estava próximo. Power of Omnitrix. Essa foi uma peça de Ben 10 que ocorreu na Ásia. A mesma tinha 2 atos, sendo o primeiro durante o clássico, com Ben Gwen como heróis e Vilgaxis como vilão, e o segundo se passando durante Força Alienígena, com Ben Gwen e Kevin contra os Cavaleiros Eternos e os Soberanos. KJ Mart. Esse é o nome de uma das contas mais populares de fanarts de Ben 10, mesmo que sua última postagem do tema tenha sido lá para 2010, tendo feito inclusive um índice com a maioria dos aliens do Ben, assim como alguns aliens feitos por fãs. E concepts de aliens que a gente até tinha um nome, mas não tinha aparência, como o próprio Atômico, que lá para 2010 a gente não sabia como ia ser ainda, mas está nesse índice a forma que o KJ Mart achava que seria. Ben 10 Pivots. Em resumo, isso são animações feitas por fãs, geralmente com modelos sem grandes detalhes dos aliens, e geralmente envolvendo batalhas entre personagens ou versões dos mesmos. Tem uma, inclusive, muito famosa, que é uma batalha entre o Ben de Supremacia e o de Omniverse. São animações simples, porém divertidas. George Washington. Creio que isso refira-se à sua aparição em Omniverse, não apenas como o primeiro presidente dos Estados Unidos, mas também como fundador dos encanadores no planeta Terra. Algo que foi mostrado no decorrer do episódio final da animação. Hero Generation. Essa foi a versão conceitual de Força Alienígena, antes da mesma ser finalizada e modificada para o que conhecemos atualmente. Aqui, Ben e Gwen treinariam um grupo de crianças com poderes e habilidades alienígenas para se tornar heróis no futuro. Vale dizer que nessa versão, tanto Kevin quanto a Encantrix seriam anti-heróis, ao invés de herói, no caso do Kevin, e um
anti-herói barra vilão, no caso da Encantriz. Ela é alguém que eu acho que acabou se mantendo mais ou menos como anti-herói, já que ela às vezes está aliada ao time do bem e às vezes contra. Estátua do Blocks no Reino Unido. Realmente há uma estátua dele no Reino Unido, ou ao menos tinha caso tenha sido retirada. Em resumo, um pouco mais de 15 mil fãs se uniram e criaram a estátua do Alien usando Lego. Estima-se que foram gastas 240 mil peças e cerca de 570 horas para a realização do projeto. Todos são uma cópia. Como eu já mencionei anteriormente, quando o universo foi destruído, Ben acabou replicando o universo, o que fez com que todos os personagens a partir daquele momento sejam cópias das versões anteriores, já que ele não reverteu o processo, e sim apenas recriou do zero todo o universo. Ultra T é incompleto. Acredito que isso refere-se ao fato do Ben não poder se fundir completamente com tecnologia, como ocorre com Chip e outros mecamorfos galvânicos, como o próprio malware que é defeituoso, sendo uma fusão temporária apenas, o que também explica o fato de sua voz não mudar muito, não se tornar tão robótica quanto a de outros mecamorfos, sendo algo mais se ele estivesse falando com um modificador de voz leve. Sonorosianos são ondas de som vivas. Para os que não sabem, essa é a raça da qual Echo Echo pertence, e de acordo com Derek J. White, isso está correto. Ideia original da terceira temporada de Força Alienígena. Aparentemente, a ideia original era que já nessa temporada de Força Alienígena, teríamos o arco da mutação do Kevin como um monstro e a aparição do Diagon, que acabaram ficando para o que conhecemos atualmente como Supremacia Alienígena. Afinal, só lá Kevin se transformou no Kevin Supremo, naquela mutação onde ele virou meio que um monstro e ficou do mal durante um tempo. Também foi só lá que vimos todo o lance do Diabo. Sexta camada, Guerras Limax, de 2017. Para os que não lembram ou só não saibam, Limax são a espécie de aliens apresentadas no quarto episódio da primeira temporada do clássico, sendo a espécie que substituiu a Tia Vera e a maioria dos moradores que moravam por ali. Algo que nos foi revelado é que eles são a razão pela qual Max teve seu braço substituído do futuro. Sala secreta em Battle Read. Se não estiver enganado, esse foi o primeiro jogo de navegador de Ben 10 e na mesma as cartas dos lutadores dão uma boa quantia de pontos. E foi descoberta uma sala secreta lotada com essas cartas, o bastante para alguém com 0 pontos sair de lá com mais de 1 milhão de pontos. Walter White no Senhor Sorvete. Isso está se referindo ao personagem Alton Alabaster, um trabalhador do Senhor Sorvete durante o Omniverse, que é uma referência ao Walter White de Breaking Bad, tendo uma aparência que acaba lembrando um pouco. Contratempo impediu o evento de nível crise. Em Omniverse, Vilgax utilizou uma bomba cronossapiana para destruir todas as linhas temporais do multiverso, com exceção da do Ben Sem Relógio, destruindo assim uma infinidade de universos. Algo que o Ben Sem Relógio, agora com o relógio do que conhecemos como Ben Prime, reverteu ao utilizar o Alien Contratempo, pupilas em Omniverse. Isso refere-se ao fato de, na maior parte do universo, as pupilas do Ben não serem mostradas, assim como a de vários outros personagens, como a Gwen, devido à mudança do character design dos personagens. Elas acabam sendo mostradas, no entanto, durante o primeiro episódio da quinta temporada, quando ele se destransforma do Frankenstrike. Encanadores no reboot. Isso está se referindo ao fato de, no início do reboot, os encanadores não existirem, sequer sendo mencionados por um bom tempo, mas depois sendo confirmados nessa linha do tempo com apenas 2 membros apresentados. Senhor Sorvete em Dubai. Isso refere-se ao fato de existir uma réplica do Senhor Sorvete localizada em Dubai, completamente tematizada com o universo de Ben 10. Quadrinhos. Não faço ideia da razão pela qual está tão baixo no iceberg, afinal esperaram que uma franquia tão grande tenha algumas comics, né? Bom, tem quadrinhos para representar cada série e sinceramente não sei quanto a canonicidade de cada um deles. Palavra de Deus. Isso refere-se às respostas que os criadores e envolvidos na animação davam aos fãs, às vezes inclusive contradizendo a animação no processo ou contradizendo um ao outro. Razão pela qual Dwayne McDuffie afirmava que nem tudo que ele dizia era necessariamente verdade, e só podia se confiar de fato no que aparecia na animação como algo verdadeiramente canônico.
Ben 7. Essa é uma série em live action da Indonésia que é uma clara cópia de Ben 10, tendo algumas diferenças como o fato do garoto virar apenas 7 aliens ao invés dos 10 iniciais do Ben. Kevin teria uma Omnitrix no clássico. Foi confirmado por Duncan Royal, co-criador de Ben 10, que inicialmente ele realmente teria uma Omnitrix, ao invés de apenas absorver temporariamente os poderes, como ocorria. Algo que acabou sendo reaproveitado no reboot, com Kevin fazendo sua própria versão do Omnitrix, vulgo o Mantitrix. Ben e Gwen fazem aniversário dia 27 de dezembro. Que Ben e Gwen fazem aniversário no mesmo dia não é segredo pra ninguém, afinal, eles discutiram sobre qual deles teria um aniversário comemorado no 7º episódio da 2ª temporada do clássico. Também sendo conhecido o fato que é em dezembro, porém a data exata nunca foi confirmada, apesar que para Derek o objetivo é que fosse no dia 27, por ser o dia em que a animação estreou. Vulpanic Tortugans. Nos foi revelado que os pelarotas arborianos têm uma variação em sua espécie, assim como ocorre com os gormandos. Porém, diferente deles, a variação dos pelarotas vivem em Vulpin, junto dos Vulpimansas, sendo mais primitivos que o resto dos pelarotas arborianos e, até onde se sabe, são os únicos sobreviventes de toda a espécie. 7ª camada, Make It Fast. Esse foi um curta promocional de aproximadamente 1 minuto de Ben 10, mostrando o Ben virando cada um dos 10 aliens originais do Omnitrix antes do bala de canhão ser adicionado e o fantasmático sair dele. Omnitrix e 4 braços na DC. Isso refere-se ao fato de uma HQ do Lanterna Verde ao fundo aparecer um tetramando que pertence à corporação dos Lanternas. E em outra HQ é possível ver um humano utilizando um Omnitrix no pulso também, por mais que seja improvável que o mesmo funcione. Enfim, isso levou alguns a teorizar que talvez o Ben faça parte da DC Comics, tanto pelas referências quanto por ser propriedade da Warner Bros., assim como a DC, o que facilitaria um crossover ou até inserção do personagem no universo da DC. Filme de Joel Silver. Em 2011 foi anunciado que Joel Silver estava produzindo um filme live action de Ben 10 para os cinemas. Ele teve envolvimento com 2 filmes de Matrix e estaria envolvido nesse live action, que nunca viu a luz do dia e provavelmente não irá. Ao menos nessa versão, já que há rumores que tem um filme ou uma série em live action sendo produzidos de Ben 10. Origem das pirâmides. Isso refere-se ao fato que as pirâmides em Ben 10 foram construídas pelos Tetramandos com a assistência dos egípcios e 2 galvanianos que se pareciam bastante com Bluck e Driba, ao menos pelas artes da época que temos nas tábuas de pedra. Carro de invasão alienígena. Invasão Alienígena foi o 2º filme em live action de Ben 10, ocorrendo no período de Força Alienígena. Nele vemos uma réplica do carro do Kevin que tinha na animação, que após o filme foi sorteada, sendo que o vencedor era um garoto que ainda nem tinha idade para dirigir na época do sorteio. Omnitrix com 2 botões. Isso refere-se ao fato de algumas cenas durante o clássico a Omnitrix ter 2 botões ao invés de apenas um, que é o padrão, o que provavelmente não passa de um erro de animação durante as cenas em questão. Gwen 10 diferentes. Isso é meio que uma teoria que aponta que as 2 Gwen 10 que foram apresentadas no decorrer da animação seriam diferentes, devido a alguns fatores, como a aparência dos aliens ou do relógio que são diferentes. O relógio da Gwen do clássico é igual ao do Ben, enquanto a que vemos em Omniverse é meio azulado. Assim como as formas alienígenas também são um pouco diferentes. Ardtrix. Essa é uma das muitas versões do Omnitrix pelo multiverso, tendo sido vendida pelo Azimuth para o Ardit, para quem pudesse pagar as próprias dívidas de jogos. Para o cara que tinha o intelecto para criar a arma mais poderosa do universo, ele é bem burrinho para não saber que a casa sempre ganha, né? Ben 10 Evolution. Aparentemente esse era o nome original do Supremacia Alienígena, e algo que eu não posso afirmar é se teria a história do mesmo modo que a gente conhece ou não, como ocorria no Hero Generation. Afinal, eu não encontrei muito sobre os conceitos da série em questão, apenas que seria o nome original. Ben é teoricamente imortal. Isso refere-se ao fato do mecanismo de proteção do Omnitrix transformar o portador no alien perfeito para a situação em que se encontra, em caso provável de morte. Então, teoricamente, enquanto ele está com o Omnitrix, caso ele não dê um bug, como ocorreu lá em Ledger Domain, ele fará todo o possível para manter o Ben vivo. E como o Alien X é imortal até onde se sabe, enquanto Ben utilizasse o Omnitrix, ele também seria imortal, mesmo que não quisesse. O Omnitrix pode alterar o gênero do portador. Sim,
é algo que já foi confirmado e foi dito por Derek J. White que o Ben não sabe configurar essa função. Então alguns dos aliens que vemos o Ben se transformar podem ser fêmeas, como muitos acreditam que o Friagem seja, já que teve filhotes. Ao menos Matt Wayne e Dwayne McDuffie acreditam que a transformação é fêmea, enquanto Derek acredita que possa ser similar aos cavalos marinhos, que são os machos que têm a gestação. Oitava camada, Benship. Esse era o nome do nanomech durante os conceitos, o que o tornaria o quarto alien com Ben no nome e nos conceitos, além de o único que viria após o clássico, já que o Blitzwolf, Mario e Frankenstrike, vulgo Lobis Ben, Ben Múmia e Ben Victor são todos pertencentes ao clássico. É algo que faria até mais sentido que esses aliens em questão, já que 50% do DNA do nanomech é do Ben. Então meio que o Ben faz parte de boa parte do DNA desse alien. Infinity Monkey. Essa foi a criação quase divina do Doutor Animal durante os quadrinhos, sendo onde teve sua primeira e única aparição, inicialmente servindo ao Doutor Animal. Ao menos até Ben convencê-lo a não seguir mais suas ordens. No fim, ele partiu para uma recém-formada galáxia 17 anos-luz, onde viria a criar vida. E, uau, essa foi uma camada curta se comparada às outras, pelo menos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse iceberg, e se tudo der certo, o próximo iceberg não vai demorar tanto quanto esse. Mas não vou prometer. E nos vemos na próxima.